Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas você não acha que, às vezes, eu tô jogando aqui, não era o que eu queria, não Seja era... polêmico, então. Mas, por exemplo, tem gente que, tem gente que sabe o que tá fazendo e tem gente que já fez muitas outras coisas boas. Mas, por exemplo, que é uma coisa, inclusive, que já deve ter te perguntado várias vezes. Você foi um dos primeiros a botar a lente de aumento em certas coisas. Então você foi lá e descobriu caminhos do tipo, o espoleto é burocrático, ele é nervoso, ou sei lá... É como eu me sentia. Muita gente também, vou infelizmente parar você, embora eu queria ouvir, mas eu quero aproveitar esse parênteses. Então não esquece o resto da pergunta. Vai lá. É que assim, muita gente fala, nossa, você não conta história, você não fala de você. Tem verdade mesmo? E o Espoleto, que é um texto que viralizou antes de existir a palavra viral, e que levou para o programa de televisão para fazer, e que virou sketches e stand-ups de outras pessoas depois. Exato. Mas assim, é muito verdadeiro. Eu ia muito no Espoleto e eu ficava... aquele sofrimento é meu na fila. Entendeu? Eu ficava daquele jeito na fila. Eu via a cara do outro cara lá também fazendo. E eu achava aquilo, assim, uma maluquice. Um cara inventou um restaurante com 25 ingredientes. E eu tenho que escolher 8. Na minha casa eu escolho 2. Não precisa de 8. E agora eu tô pressionado. Quais são os outros 6, entendeu? Eu preciso mesmo colocar 8 ingredientes na minha receita. Tudo vai virar uma meleca se eu colocar 8 ingredientes na minha receita. Sim. Posso repetir? Essas dúvidas eram reais, eram minhas. E era uma dúvida humana, realmente, passava por aquilo. As pessoas ficavam ali meio que sem saber o que fazer. Isso foi real. E aí você foi o primeiro a botar uma lente de aumento nisso. E aí, eu não sei se as pessoas faltam referência. Estou tentando apostar aqui numa coisa inocente. Se falta referência de não consumir tudo do seu mercado e aí acaba caindo nesse mesmo clichê, porque as pessoas continuam sentindo isso, então as pessoas podem até descobrir isso de novo, mas na minha concepção, como o jeito que eu toco as coisas na minha vida, eu estudo o que eu tô fazendo. Então, por exemplo, eu não cairia nisso porque eu já vi você fazendo. Entendi. Entende? Então, ou são as próprias pessoas humanas que preferem continuar assistindo algo que elas já viram. Então elas preferem ver uma história não me incomoda o Reels vezes. de alguém falando uma coisa que eu já falei. Do jeito dela engraçado. Me incomoda que não tem nada. Então me incomoda, talvez falte os amigos dizerem, não tem nada. Não tô dizendo, você é um fracasso. Vamos tentar melhor. Talvez tenha na sua cabeça, mas não tem aqui. Entendeu? Talvez falte referência. Quando eu falo referência, não é estudo, literatura, clássico, gregos. Não. Referência disso daqui, entendeu? Eu não posso querer ser um grande matemático e apresentar num congresso 2 mais 2 igual a 4. Então, assim, eu quero ser comediante, um pouquinho mais de referência. E eu vou trocar referência por, não sei, assim, um pouquinho mais de admiração. Não, eu já vi outras pessoas aqui, realmente não tem uma piada ainda. Pode ter. Um quadro de uma pessoa lendo uma pessoa, ok, dá pra ter. Me ajudem. Não tem ainda. Entendeu? Não tem ainda. É só isso. Não é sobre... Entenda, não tem nenhum elitismo nisso. A gente pode fazer comédia com exatamente o que a gente vive, sabe? Eu viajo o Brasil e às vezes a casa pergunta, pode abrir um local? Eu falo, pode abrir 2, 3 locais, eu quero ver. E a pessoa vai lá e tira uma espada de uma precisão que eu jamais teria, porque ela vai falar da linha de ônibus, do atraso do aluguel, das galinhas que estão sendo criadas não sei aonde, e todo mundo ali viu e é muito engraçado e eu não tenho como eu saber essas coisas. É só dali, entendeu? Não é a referência, de novo, não é sobre os gregos, os egípcios. É comédia. Quem é a sua referência? Quem é seu padrão de comédia? Quem você já viu fazendo comédia? Isso é comédia? Isso é bom? Então você pode ser tão bom quanto ele. Não precisa ser igual a ele. Que eu acho que assim... por exemplo, tem 2 coisas que você falou que eu acho maravilhosas. Uma que eu acho que você, pra resumir, assim... O Seinfeld falou uma frase que eu acho que é o Seinfeld que falou que não existe profissão no mundo que receba mais rejeição do que o comediante stand-up. Isso é uma coisa. O Ventura, em uma outra entrevista, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou que a grande limada dos open mics... É lógico que tem um ou outro que é porque é mais engraçado, o outro é menos e tal.
Mas a grande limada que se dá na comédia stand-up no começo, ele falou, a coisa mais importante que um open mic tem que ter é uma força psicológica e emocional. Porque você toma muita porrada no começo, né? E eu acho que a comédia é meio assim, tipo, você tem que ter uma resiliência muito foda, porque você vai aprendendo e tudo mais. Mas você toma muita porrada, você não tá ganhando muito dinheiro, às vezes tá pagando pra fazer muitas vezes, viajando, às vezes você tem outro trabalho e tal. E tem essa parada de resiliência, ou seja, o cara tem que querer muito. E ele sabe que é um negócio geralmente a médio e longo prazo. Isso é uma coisa. Não sei. Agora não é mais, talvez. É porque eu acho que às vezes resiliência demais é um problema pro open mic. Ah, sim. Cara que Não de gosta verdade, muito, porque, eu acho também. porque que acontece? Eu não terminei de ouvir a sua pergunta. Não, você terminei, sim. Não, era isso. Eu também quero Foi parar a sua respondido. pra falar. O que acontece com o open mic precisa de medo. Precisa de ter medo. Ele precisa temer a próxima porrada. Sim, Senão claro. ele só vai apanhar. Pra todos nós, né? Mas o que eu tô acho. dizendo, ele vai apanhar com um cara que tá ganhando a luta. O que eu vejo de open mic, que pega o microfone... Esse microfone sai daqui. Então, a câmera sobe, só porque eu queria fazer um... Acting! Vai lá, Juliano. Olha vai a lá, nossa câmera diretor. subindo Faz automática. Aí, O cara tava Câmera pra quase trabalhar. dormindo ali. Nem precisa, mas agora eu propus e a impro vai acontecer. Gente, e começa agora. Piores maneiras de um open mic, um cara na plateia. O cara tá lá, assim... Dá um apoio aqui. Aí o cara sobe lá, e a plateia não tá rindo nada, e ele fala, não, gente, eu vi um quadro de uma pessoa... Sinceramente, eu sou uma pessoa e tinha uma pessoa. E parece muito Dudu Marchiori. Sim, tô ligado. Dudu Marchiori é a paródia de stand-up do comediante Hermes do e mundo, Renato. Porque o cara tá fazendo num tempo como se a plateia estivesse rindo e aplaudindo. Emulando ele ensaiou o que assim ele no é. Muita quarto. resiliência. Ele assistiu o cara Ele fazendo, ensaiou, né? ele viu. E ele pode ter feito já numas noites de open, os open estão lá, aplaudindo muito, e ele tá naquele tempo, e ele não admite. E eu. Uma pessoa riu, parabéns pra mim dessas 300. Sim. E ele volta lá pra dentro e. E aí, você acha que ele foi foda? Que ele acha que ele foi foda? Cara, ele. Não pode. Eu já vi muito, a gente vê muito. É pior, porque não é a verdade. Eu prefiro o cara que vai lá e faz. Nossa, gente. Então, na minha cabeça era assim. Não gosto também do cara que fala, essa piada não funcionou. Porque, de novo, a plateia não sabe o que é uma piada ou o que não é. Não gosto muito dessas conversas, tipo assim, essa piada não funcionou, vamos pra próxima. Quando quem fala assim, escreve. Mas se a pessoa for mais verdadeira, tipo, nossa, minha cabeça era engraçado, a plateia vai rir. Sim. Como mas eu acho Jada que no último episódio de RuPaul's Drag Race. Não, mas eu acho que a resiliência é de uma maneira mais lato sensu no sentido de carreira mesmo, assim, de permanecer ali. É óbvio que tem uns casos que você fala, cara, é uma pena que esse cara gosta tanto, porque claramente isso aqui não vai dar em nada. Mas isso é uma questão menor. Mas eu acho que a internet, apesar de ter revelado muitos comediantes excelentes, porque esses caras demorariam talvez mais tempo na televisão pra serem descobertos, aí a gente pode colocar o Ventura, Rodrigo Massa, lá, um monte de gente, mas ele dá uma falsa ilusão. Primeiro, que todos nós já passamos por algum momento, antes de fazer stand-up, de subestimar. Tipo, você não começa, eu faria isso também, eu sou engraçado, sei lá, e aí você vai e vê que o negócio é bem mais embaixo, assim, tá ligado? Só que o cara que começa hoje, ele tem o Reels na mão, o YouTube na mão, o TikTok na mão, sei lá. E ele fala, cara, na cabeça dele, tá? Não tô falando que é isso. Ele encurta esse caminho entre eu não sou ninguém, eu não tenho nenhum dom artístico, por eu sou um comediante e daqui fama, sucesso e grana. E aí o cara começa a postar loucamente, sem noção do que, se aquilo é bom, se aquilo... Porque na minha visão, eu olho pra esse cara que tá postando uma parada do quadro, que não tem graça, não tem risada. Você fala, cara, esse cara não tem a menor noção, porque pelo menos quando eu comecei, eu acho que eu sabia o que tinha riso ou não. E se você vê no vídeo, não tem como... É inegável, é uma prova cabal se tem riso ou não tem. Como que não tem riso muitas vezes e o cara posta, quer dizer...